profundamente parte do ser humano. Para isso é simples, é só você olhar as propagandas e você vê como a sensualidade é usada para vender. Hoje não tem mais propaganda de cigarro, né? Mas quando tinha, você tinha mulheres sensuais. Vai vender carro também. O que você vai vender, não importa o que seja, você tem que colocar, o pessoal em geral coloca uma mulher sensual para promover isso. Ao mesmo tempo que é uma força poderosa na nossa identidade, é uma das áreas em que eu sinto que há mais vergonha, constrangimento e sofrimento. Então as duas coisas acontecem. Culpa, né? Que tem muito a ver com como é que nós lidamos com isso. Da primeira vez que eu fui dar um curso sobre isso, alguém me questionou: Daniel, mas você acha que igreja é lugar para falar disso? Pô, cara, se a gente não falar, não te preocupa, o mundo está falando o tempo todo. E falam do jeito que lhe vem na cabeça. Aliás, cada vez se fala mais disso. E eu acredito que, como povo de Deus, é nossa função, nosso papel, falarmos de todo o conselho de Deus, de tudo que Deus fala sobre nós, sobre vida, sobre o que é importante e assim por diante, tá? Então, deixa eu dar duas palavras e depois nós começamos aqui. A primeira delas isso aqui vai estar disponível, não sei se a gente pode disponibilizar em algum lugar do site os próprios slides, mas se você mais para frente quiser baixar os slides e dar uma olhada, fique à vontade. Se você quiser, eu vejo que várias vezes eu vou dar um curso, tem gente com a canetinha e o papel na mão assim. Por favor, fique à vontade, eu faço isso. Mas tem o slide depois, não interessa, faz parte do meu processo de prestar atenção, e depois você revisa as suas notas. Na maioria das vezes nem reviso, a não ser que eu vou usar para estudo, coisa assim. Mas ao anotar, minha cabeça vai encaixando algumas coisas aqui, e eu espero que vocês fiquem bem à vontade para isso também. Mais uma coisa, e aí vamos entrar, né? Porque senão passar o tempo todo aqui. Uma das questões que me fez estudar muito sobre sexualidade tem a ver, primeiro, com 30 anos como pastor, o número de vezes, como eu falei, de pessoas que eu tentei ajudar, que estavam confusas, feridas, animadas, entusiasmadas, machucadas e um pouco de tudo aí no meio, tá? Além disso, normalmente nesse curso eu não vou entrar muito nisso, só por cima no final. Trabalhando com pessoas, você entra naquilo que eu chamo das distorções da sexualidade. Distorção de sexualidade inclui desde do vício sexual, da pornografia, e mais recentemente, de maneira muito forte, a questão da ideologia de gênero e da homossexualidade. São temas que são ao nosso redor. Eu conversando outro dia, acho que foi com o Roger, com um grupo de líderes aí, eu falei: gente, quando eu crescia, tenho 64 anos, tá? Quando eu cresci, se alguém era acusado de ser homossexual, era uma coisa assim, nossa, no colégio inteiro talvez tivesse mas era um negócio meio escondido, meio secreto, meio, que coisa louca, que é isso? Hoje em dia eu tenho certeza que todos vocês conhecem, ou às vezes na própria família, ou pelo menos conhecem nas suas relações, pelo menos alguém que afirma ser homossexual. Aliás, nas escolas é comum que você conheça vários. Então, homossexualidade deixou de ser um tabu para ser um tema que nós temos que lidar o tempo todo. E há desvios e exageros e acertos que, como igreja cristã, nós temos tocado sobre cada um desses temas. Deixa eu começar vendo se eu consigo esclarecer para vocês alguns termos que eu vou usar aqui. Para a gente, primeira coisa, como é que eu vou usar o termo sexo? Sexo é a estrutura biológica decorrente do genoma XXXY. Não tem discussão. Isso é sexo. As pessoas costumam, hoje em dia, muitos que lutam aí nessa causa da LGBT, falam: não, Daniel, isso aí é o sexo biológico. Chama como você quiser, eu vou chamar isso de sexo, tá? Sexo tem a ver com os genitais, com os cromossomos.
O cara pode fazer todas as cirurgias do mundo, pode tomar todos os hormônios do mundo, o sexo dele continua igual. Ana Paula e eu gostamos muito de esportes, eu de assistir, ela de praticar, mas uma das coisas que a gente curte muito é vôlei. E se você gosta de vôlei, sabe que essas últimas semanas teve Liga das Nações, algumas noites tinham os jogos. Então nós começamos assistindo alguns jogos femininos, que são incríveis. Na semana seguinte tinha jogos masculinos. Gente, é um absurdo. A diferença é, obviamente, tanto as meninas quanto os rapazes são atletas de alta performance. Então, quando a menina fazia um saque ou uma cortada, que era incrível, chegava a 87 km por hora. Foi alucinante. Os homens partem de 100. Você não corta com pelo menos 100 km por hora? Não, foi fraquinho, foi um toque. Assim, a altura que eles pulam, a força com que eles batem, é quase um outro jogo. Obviamente que eu estou exagerando, mas assim, entende o que eu digo? A rede é mais alta, mas os caras pulam lá em cima. Então, sexo é muito representado nisso. O que obviamente traz à tona o dilema de atletas transexuais que vão competir com meninas. Em geral é só homem que faz isso, né? O sexo dele é masculino, mas ele se identifica como mulher, então ele vai competir no esporte feminino. Nunca vi o contrário, é interessante, né? Nunca vi uma guria falando, não, eu vou competir com os homens, né? Mas aquilo eu já vi. E situações grotescas. No Brasil nós temos um atleta que participa do torneio, até que eles façam alguma coisa a respeito, é um baita de um homem, 1,90 m de altura, mas ele se identifica como mulher. E você olha a criatura, você fala, tudo bem, usa o crachá que você quiser, mas a gente sabe o que é. Tem uns ombros desse tamanho, pula alto, forte, musculoso. Quer dizer que não tem mulheres assim? Olha, mesmo as atletas, estou falando de vôlei aqui, mais fortes e grandes, não são assim. Porque existe uma questão genética. Essa aí não dá para mudar. Para a gente entender, o que a gente entende por gênero? Gênero são papéis sociais atribuídos a um ou a outro sexo. Gênero é uma coisa muito mais fluida. E a gente não precisa ficar ofendido com o termo gênero. Existe a ideologia de gênero, que nós vamos falar, que causa uma série de perturbações. Mas quando o pessoal fala gênero, qual o seu gênero? Eles estão perguntando se você se assume como homem ou se você se assume como mulher. Tá? E de novo, não é do diabo falar gênero, tá? É como se entende, como se fala. Identidade, no caso, identidade sexual, é como a pessoa se percebe sexualmente. Você fala, Daniel, mas o cara é homem. Não vou discutir contigo. Estou falando como é que o termo é usado, tá? Então, identidade sexual é o cara que diz, não, eu tenho esse corpo de homem, mas eu me vejo como uma mulher. Eu tenho esse corpo de mulher, mas eu me vejo como homem. E por fim, sexualidade. Quando a gente fala de sexualidade, eu estou falando de sentimentos, atração e comportamento sexual. Então, quando eu falo de uma sexualidade cristã, eu falo de sentimentos, atração e um comportamento sexual convertido. Ou pelo menos como Deus gostaria que nós tivéssemos. Isso então gera para nós tanto afirmações como arrepios. Tá? Puxa, não cheguei lá. Não estou me comportando assim. Preciso mudar, preciso crescer. Isso aí é o que eu quero olhar com vocês hoje. 10 horas. Me diz até que hora a gente vai. Até às 11, pode ser? Até às 11 a gente dá uma paradinha, tá? Bom, vamos caminhando aqui. Eu confessei para o Roger assim que eu cheguei, falei, cara, eu tenho mais material do que eu consigo passar hoje. Então, vamos caminhando, vamos ver até onde chega e a gente caminha assim. Primeira parte que eu quero conversar, e para mim é o cerne, aquilo que é mais profundo, tem a ver com sexualidade e identidade. Por quê? Ao longo da minha vida eu trabalhei com 6 rapazes que se diziam cristãos e que lutavam com homoafetividade. Eu não vou falar só disso, mas eu quero tocar porque lutavam com homossexualidade. Alguns entregues a essa vida, outros com tendência. E o ponto de virada, o que virava a chavinha, é quando eles diziam, não adianta, Daniel,
eu sou gay. Eles não diziam, eu sou cristão que luta com isso. Eles diziam, eu sou. Então, sexualidade tem tudo a ver com identidade. Se a gente perde a batalha da identidade, o resto é tudo morro abaixo. Tá? Então, a sexualidade é sempre uma expressão de quem nós somos, da nossa identidade. Agora, a nossa identidade, ela sempre precisa de uma referência externa. Então, eu sou Daniel, marido de Ana Paula. Recentemente fui na escola da minha neta fazer uma brincadeira com as crianças. Eu era o Daniel, avô da Chloe. Ou então, eu sou Daniel, filho do seu Délio. Houve um tempo que era assim. O Daniel que é, sei lá, pastor da Conde. Daniel que... A gente sempre se identifica. Se alguém pergunta quem é você, você não fala, eu sou eu. Quem fala isso é Deus, tá? Eu sou quem eu sou. Ninguém vai falar nada. Eu sou fulano. Mas a pergunta é mais do que um nome. Eu sou fulano, eu estudo aqui, eu trabalho ali, eu faço isso. Você sempre procura um referencial fora para dizer quem você é. O que é interessante é que na nossa busca por identidade, no momento que a gente tira Deus da jogada, a pessoa procura identidade em duas coisas. Primeiro, nos outros, um outro referência. Esse termo é maluco, mas aguenta aí. Tá? Quer dizer, quando eu procuro não só me apresentar, porque se apresentar como marido, filho, pai, tranquilo, mas assim, quem você é? Eu sou quem os outros dizem que eu sou. Cara, isso é uma fria. Você percebe que você tá roubado. Porque de repente as pessoas determinam quem você é. Então muitas vezes a pessoa procura usar o que a gente chama de ego-referência. Ela procura se identificar, eu sou quem eu sinto que eu sou agora. Houve esqueci o nome dele agora, mas acho que era um ator lá dos Estados Unidos, e ele falando sobre isso, ele falou, sabe, eu admiro muito fulano de tal, que era cristão, porque é um cara que, ele falou o que ele é, e ele continua sendo isso. Ele falou, eu nunca sei quem eu sou, porque cada manhã eu sou diferente. E ele falava isso como uma coisa legal, tá? Porque às vezes eu sou isso, e de repente eu sou aquilo. Depois eu sou outra coisa. Percebe a confusão disso? Porque eu entendo sentimentos. Hoje eu estou mais alegre, hoje eu estou mais triste, hoje eu estou animado, hoje eu estou meio deprimido. Mas você é quem Deus diz que você é. Como cristãos, a gente não pode negar isso, né? Se eu tento fazer uma outra referência, ou ego-referência, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando Deus, amarrando a boca de Deus e falando, fica quietinho aí que eu vou descobrir quem eu sou. Pô, é o cara que nos fez. Ele é o Criador. Ele é a referência. Não. Deus não sabe de nada. Eu vou definir quem eu sou. Olhando aqui para esse material que eu preparei, e preparando para essa semana também, eu entrei num site, como é que chama? Teologex. Porque não são teólogos nem teólogas. Então elas são ex, né? Que é um site teoricamente cristão, que defende LGBT, todas as letras do alfabeto que tem aí. E eu comecei a ler qual a defesa que eles fazem disso, né? E foi muito interessante o depoimento de uma guria, de uma mulher, sei lá a idade que tem, em que ela dizia, eu sou bissexual. E eu sempre senti muita vergonha, porque as pessoas diziam que ser bissexual é ser promíscuo. Isso não é verdade. Eu falava, peraí, bissexual quer dizer que tu é mulher, mas tu também gosta de mulher. E ela diz isso no artigo. Ela fala, pois é, eu me sinto atraído e tenho relações com homens, mas eu me sinto atraído e tenho relações com mulheres. Mas você falou que não era promíscuo, minha filha, como é que funciona isso agora? Não, nada a ver. Quer dizer, eu estou imaginando uma conversa com ela, tá? E ela, não é promiscuidade, é quem eu sou. É quem eu sou e Deus me aceita assim. Eu falei, bom, primeiro que Deus te aceita, ainda bem, porque Deus aceita todos nós, né? Mas Ele definitivamente não quer que tu fique na tua escravidão, Ele quer que tu saia da tua escravidão. Então, se a tua luta é essa, você chega diante de Deus, e Deus
para que você chegue diante de Deus, Ele fala, cara, vem cá. Você tem tudo resolvido? Não, não tenho. Estou uma bagunça. E Deus fala, exatamente, eu te amo. Deixa eu tocar a sua vida. Deixa eu me tornar referência na sua vida. Porque se tu chega para Deus dizendo, Deus, estou chegando aqui, mas eu sei quem eu sou. Não mete a mão não, porque não é contigo. Cara, eu não estou buscando Deus. Eu estou buscando uma anestesia para os meus conflitos. Estou querendo aliviar minha mente. Chegar diante de Deus, não, Deus, cheguei aqui, mas vamos levar um papo, é o seguinte, ó, tu não sabe nada sobre mim não, eu sei. Imagino Deus cruzando os braços, então tá, vai, vive aí. Ô Deus, mas tá ruim. Pois é. Enquanto tu insistir em ser o Deus da tua vida, as coisas não vão funcionar. Então, por isso que eu acho que a questão da identidade, ela é fundamental para nós. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre usar Deus como referência. Eu botei esse nome referência. Alguns escritores usam isso. Primeiro, nós precisamos de um referencial absoluto. Nós precisamos de algo fora de nós que define quem nós somos. Porque eu não sei se você é assim, mas tem dias que eu acordo e eu vou dominar o mundo. Parecia o Pink e o Cérebro, quem é mais velho lembra? O que nós vamos fazer hoje à noite? Vamos dominar o mundo. Quer dizer, cara, eu levanto cedo, eu em geral levanto cedo contando piada, coitada da Ana Paula, eu acho as minhas piadas divertidíssimas, e eu vejo ela balançar a cabeça assim, é uma mulher muito fiel. Mas tem dias que eu acordo, eu quero chegar logo no escritório, eu quero, e tem dias que eu me derramo da cama assim, vamos lá, vou ter que enfrentar isso, Tem dias que eu a gente tem variações. O que eu quero dizer é isso, você tem dias que você está super bem e tem dias que você não está bem. Aliás, se você estiver mal por um longo tempo, talvez haja algum processo acontecendo na sua mente, no seu coração. Então nós precisamos de um referencial que me dá segurança e que é absoluto. E aí nessas horas, eu vou citar alguns versículos que a gente vai parar para ler, outros não, tá? Então, nós precisamos de um Deus que vai além de mim, mas que está próximo de mim ao mesmo tempo, entende? Eu preciso de um referencial que está lá, mas ao mesmo tempo sente a minha dor. Isaías 57:15 diz que Deus habita nos altos céus, é o Deus majestoso, é o Deus grandioso, é o Deus que se a gente olhar, a gente cai ou em adoração ou cai fulminado, tá? Porque Ele é maravilhoso para nós, mas Deus diz, eu habito nos altos céus, mas eu habito também com o coração do contrito. Eu preciso de um Deus que é grande, maravilhoso e que serve de referência, mas só isso acaba comigo, porque o cara é perfeito. Mas é o mesmo Deus que habita lá e fala, Daniel, eu estou contigo na tua dor, no teu pecado, na tua luta, no teu sofrimento, e eu quero te resgatar. Eu ando lá e eu ando aqui. É esse referencial que nós precisamos. Porque se é só o Deus maravilhoso e poderoso, estou roubado, né? Não tem a menor chance. E se é só o Deus que está comigo aqui na minha dor, mas não resolve a minha vida, esse Deus não me serve. Então nós precisamos disso. E mais que isso ainda, Colossenses 1, 16 e 17, diz que Deus é o Criador de todas as coisas. E o 17 diz que nele tudo subsiste. Esse é o Deus que não só criou o mundo, e muita gente diz isso. Eu acho que Deus criou o mundo e largou o mundo aí. Cara, vai ler Bíblia. Deus criou o mundo, Ele é o Criador de tudo que existe, mas Ele é o sustentador, Ele segura, Colossenses diz que Ele segura na sua mão, a palavra significa isso. Em Hebreus diz que Ele sustenta tudo pela sua palavra poderosa. É mais ou menos assim, Deus está pensando no mundo, por isso que nós existimos. Se Ele pudesse se distrair, se Ele falasse, cansei, o mundo deixava de existir. Então, nós precisamos de um referencial para definir quem nós somos, que é eterno e imutável e fica firme. E nós precisamos de alguém que é próximo de nós ao mesmo tempo. Deixa eu dar mais um exemplo, a gente continua. Eu gosto muito de parques de diversões, quanto mais maluca a brincadeira vira, sobe,
mais eu gosto. E anos atrás, as minhas meninas eram pequenas, tinham 5, 6 anos, nós fomos num parquinho que tinha sabe aquele brinquedo que tem uma xícara, que tem um pires que gira? Então tem um prato grandão que gira numa direção, o pires gira na outra, você senta dentro da xícara assim, e você gira na outra. Uma loucura, né? E eu nunca tinha ido naquilo, as meninas, vamos pai, a mãe nunca vai, ela é mais esperta que eu, fica fora, vai lá. Aí eu fui, e vamos girar. Aí comecei a girar. Gente, o meu almoço de 3 dias atrás queria sair, foi feia a coisa, foi. E aí, o negócio indo, vamos pai. Daí eu falei, peraí filha. Aí eu achei um poste do lado de fora assim, enquanto o prato girava para cá, o pires girava para lá, eu pegava a xícara e ficava parado olhando para o poste. Então eu ia para frente, ia para trás, e as meninas, não pai, gira. Eu falei, não querida, não vai ser bonito, deixa assim. Eu precisava de um referencial, porque senão ia ser uma loucura aquilo. Claro, aí é uma brincadeira, mas a gente precisa disso. Que a gente vive num mundo maluco, e a gente é um pouco maluco, ou muito, não sei, onde você às vezes toma decisões doidas. Quem eu sou não pode ser definido por como eu me sinto, não pode ser definido pelas circunstâncias ao meu redor, não pode ser definido por... Tem uma frase muito legal de um homem que por muitos anos lutou viveu uma vida homossexual, e uma vez quando ele foi perguntado, depois deixou isso, assumiu um compromisso sério com Jesus, casado, 2 filhos, e tem falado sobre isso. E numa palestra, eu não estava, Ana Paula que estava, alguém perguntou para ele, tá cara, agora diz uma coisa, tu ainda sente atração por homem? E eu falei, e aí? Ela falou, ele baixou a cabeça, pensou, às vezes eu ainda sinto. E aí ele falou a frase que para mim mata todas, ele falou, mas o que eu sinto não define quem eu sou. Isso, hoje em dia, é politicamente errado, tá? Porque o que a gente ouve é, se você sente, você é. Calma. Se eu sinto, eu posso vir a me tornar, mas não é quem eu sou. O que eu sinto não define o que eu sou. Exemplo bem simples disso. Tu já tomou uma fechada, alguém fez uma barbeiragem no carro na tua frente e tu quis matar o cara? Já sentiu vontade de matar? Levanta a mão, confessa. Vai, irmão, vamos lá. Isso. Ó. Porque você sentiu, você é um assassino? Não, mas você poderia ser, dadas as circunstâncias, quem sabe, né? Mas o ponto é, o que eu sinto não define quem eu sou. Tem várias coisas que eu já senti na minha vida que seriam terríveis. Às vezes eu sinto atração sexual por uma mulher que eu vejo passando. Aí rapidamente eu falo, Senhor Jesus, me perdoa, vamos lá, vamos voltar, vamos focar aqui. Então, o fato de eu sentir, quer dizer, e Jesus define adultério como isso, você olhar com intenções impuras para uma pessoa. Mas o que ele está querendo dizer é, cara, esse é o caminho. Se você começar aqui, vai dar lá. Você pode vir a ser. Mas o sentimento em si não define, não determina quem você é. Pode te dar um alerta. Eu vou correr um pouco aqui esse próximo slide, porque eu estaria falando mais da mesma coisa. Que Deus se envolve conosco, como Ele ordena a realidade. Eu quero olhar com vocês um pouco sobre essa questão de identidade, especialmente identidade sexual, a partir daquilo que nós chamamos de a grande história, que é a cosmovisão. Você pode definir a história, e ajuda muito a gente a entender isso, da seguinte maneira. Houve a criação, Deus criou. Depois da criação houve a queda. Depois da queda, há todo o plano da redenção, que é onde nós estamos hoje. E nós caminhamos para uma nova criação, alguns chamam consumação. Por que é importante esse modelo na sua cabeça? Porque tem muita coisa que a gente tem que decidir e que a gente precisa ter esse referencial. Tive uma discussão um tempo atrás sobre aborto com alguns jovens lá da igreja.
E alguns deles falaram assim: tá, Daniel, mas e quando existe uma situação de abuso sexual, e a mulher engravida, ela tem que ter esse filho? Eu falei: gente, é complicado, situações dramáticas, horríveis, eu não tenho resposta fácil para isso. Vamos olhar, vamos voltar para isso aqui. Nós fomos criados à imagem de Deus, o ser humano tem uma dignidade. Essa dignidade se aplica a partir do momento que uma nova entidade biológica surge. Não sou biólogo, mas conversando com vários, eles não podem negar que a vida começa a partir da concepção. No momento que o espermatozoide se conecta com o óvulo e se torna o que a gente chama de um ovo, e aí vai os nomes, eu não vou nem arriscar dizer, tá? Que eu vou esquecer. Mas assim, ali começa a vida. Mas não é viável, é viável. Gente, eu sei de todas as discussões, mas isso aqui, a dignidade. Aí vem a queda. A queda distorceu tudo que Deus criou, todos os aspectos. Então, um evento trágico de uma mulher sendo estuprada e vindo a engravidar é 2 ou 3 tragédias, uma em cima da outra. A violência, ao fato que uma nova vida foi criada, ao fato de como é que vai ser a vida dessa criança, além da vida dessa mãe que vai ter que gerar essa criança. Gente, isso é queda. Então agora as regras mudam? Não. Lembra? Criação, queda. Agora há uma redenção, há aquilo que Deus propõe para a gente continuar. Porque no futuro vai ser tudo diferente. Então, o fato de nós ainda sofrermos e vivermos num ambiente de queda, não muda a criação. Aqui não tem nada a ver com o nosso tema de sexualidade, mas eu quero só que vocês entendam o poder desse modelo. O ser humano tem dignidade. Por quê? Porque foi criado à imagem de Deus. Eu concordo que às vezes tem alguns seres humanos por aí que não parecem ter muita dignidade, tá? Mas, de novo, o que eu sinto não determina a realidade. Quem Deus diz que é verdade, e Deus diz: todo ser humano é feito à minha imagem e semelhança, que foi distorcida, mas ainda é a minha imagem e semelhança, e eles têm dignidade. Eu falo eles têm dignidade, tá bom. Eu falo porque Deus diz que tem. Então, mesmo aquele conjunto de células, como o pessoal gosta de dizer, para tirar o valor, é vida. Tem dignidade. Tem direito à vida. Mas a mãe não quer essa criança, imagina o que ela vai sofrer. É uma tragédia, eu não consigo nem imaginar. Mas eu não posso negar a criação por causa da queda. Aliás, o momento que nós vivemos e como cristãos, nós somos o povo da redenção. Nós fomos resgatados pela cruz de Cristo e essa é a mensagem que nós espalhamos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero que vocês me acompanhem da seguinte maneira. Pensando aqui com respeito à criação e sexo. O que nós temos? Primeiro, Deus criou o sexo. Certo? Deus podia criar um homem que quando um homem encontrava no outro, puf, surgia um outro ser humano. Eu acho extremamente sem graça, mas podia. Mas Deus criou o sexo. Portanto, a gente pode tirar algumas conclusões. Primeiro, é bom. E por muito tempo, isso é uma herança da igreja medieval, a igreja católica principalmente, mas muitos evangélicos também, sexo é um negócio sujo, é um negócio ruim, é um negócio vergonhoso. E como é algo muito poderoso, faz parte da nossa identidade, foi criado por Deus, passou pela queda. Então é algo muito poderoso e distorcido. Então, os piores relatos de tragédias que nós temos têm alguma conotação sexual. Incrível. Muito doido isso. Mas sexo em si, Deus criou e é bom. Faz parte do seu plano para nós. Senão não teria criado. Portanto, é legítimo que a gente possa desfrutar do sexo. Sexo, nós vamos olhar já daqui a pouco, foi feito para a gente curtir, para a gente ter prazer. A teologia católica clássica, não sei como é que eles fazem hoje, afirma que sexo é só para reprodução. Gente, nem eles acreditam nisso. Não pode.
Porque o sexo para reprodução é o seguinte: vamos ter 3 filhos, tá? São 3 relações sexuais que a gente tem. Se pegou na primeira, valeu, pronto, só agora no próximo filho. Gente, isso não existe. Cuide doido. Então, quando a gente fala da criação e com respeito ao sexo, tem 2 aspectos que eu quero olhar com vocês. Primeiro é a estrutura. A estrutura é como a criação, em todos os aspectos também no sexo, foi ordenada. Como é que Deus criou o sexo, e não só os genitais, mas toda a dinâmica, o poder emocional que existe em torno do sexo, a questão da intimidade, a questão do entrega um ao outro. Essa é a estrutura. Estrutura não muda, mesmo com a queda. Estrutura continua igual. O que muda, e nós vamos ver daqui a pouco, é a direção que a gente dá para essa estrutura. O que nós podemos tirar da estrutura da criação? Primeiro, Deus nos criou seres sexuais, como eu já falei. Segundo, Deus criou a sexualidade como força poderosa. Isso é realidade na criação, é realidade na queda, é realidade em toda a redenção, até que surja uma nova criação. Nós ainda não estamos lá. Deus nos criou macho e fêmea. E aqui eu sei que há muita discussão sobre isso, mas o fato é, o que existe é XX e XY. Mas tem o hermafrodita, é mais ou menos 1 em 1 milhão. Tem pessoas que nascem sem o cérebro também. Né? É uma tragédia genética, mas acontece. Tem várias distorções. Então o pessoal adora falar, quando você começa a falar da questão de sexo, não, mas tem o hermafrodita. Hermafrodita em geral é XXY. Gente, são pessoas profundamente prejudicadas, em geral com profundo prejuízo cognitivo. São pessoas que não conseguem funcionar na sociedade. Não é essa a briga do movimento LGBT, tá? Eles falam isso como cortina de fumaça. Não é isso. O que existe é XX e XY. Esse atleta de vôlei que eu falei, que tem jogado num time feminino, né, ele pode usar o nome que ele quiser, não sei se ele fez cirurgia para remover o pênis e os testículos, talvez tenha feito, são algumas das aberrações que existem. Talvez tenha tomado um monte de hormônio e supressor hormonal. Ele pode até parecer mulher, nesse caso não parece, mas ele pode até parecer mulher. Toda célula no corpo dele é XY. Pode fazer o que ele quiser. Toda célula é XY. Não tem uma célula que é XX. Não, mas ele conseguiu colocar implante de seio e ele não tem mais barba. E tira esse atleta, pega tantos outros travestis por aí que fazem coisas absurdas. Quando é que foi que aconteceu? Alguns anos atrás, que a mulher mais linda do Brasil era um trans. Eu não sei vocês, gurias, mas como mulher eu faria uma profunda revolução. Espera aí, qual é a... Alguma coisa está errada aqui. Agora, não olhei, mas tenho certeza que para que tenha sido considerada mais linda, é um trans que deve ter um corpo feminino belíssimo. Cada célula ainda grita XY, XY, XY. Porque é isso que eles são, não tem como mudar isso. Deus criou macho e fêmea. E nos criou de uma forma que a nossa sexualidade afeta o nosso viver. Separa, quando a gente fala de sexualidade, do sexo em si. Eu sou homem no momento que eu estou com a minha esposa e tenho uma relação sexual com a minha esposa. Eu sou homem no momento que eu estou jogando bola com os caras. Eu sou homem no momento que eu sento para conversar com outras mulheres. Eu sou homem o tempo todo. Afeta o meu viver. Não tem a ver com ato sexual somente. Óbvio que afeta o ato sexual, mas se você é homem sempre. Se você é mulher sempre. Graças a Deus, foi assim que Deus fez. Então, a estrutura não é afetada pela queda. Como é que a criação foi ordenada? O que é afetado pela queda é a direção, ou é o uso que nós fazemos da criação. Então, fomos criados de um jeito, isso continua funcionando tudo igual. O que a gente faz com isso é que é o trágico. Então, por exemplo, todos os impulsos sexuais que eu tenho como homem,
eles continuam valendo depois da queda. O problema é, eu trago esses impulsos para Deus, ou eu digo, Deus não sabe de nada, deixa eu me virar. Na hora que eu falo, eu vou me virar por aqui, o mundo tem uma longa lista de sugestões de como eu posso me satisfazer. Seja homem, seja mulher, ou qualquer coisa que você queira inventar no meio. Então, o que a Bíblia diz sobre o propósito do sexo? Eu olhei várias pessoas, aprendi com várias pessoas aí, e cheguei a 6 pontos. Você pode ter mais, pode ter menos. O pessoal em geral fala, que nem eu falei, a igreja católica e a católica medieval, tá? Eu duvido que hoje eles ensinem isso, talvez ensinem, não sei. Diz que sexo é só para procriação. Eu quero começar falando sobre sexo como prazer. Cantares, capítulo 4, fala do prazer e da pessoa ficar como que assim, embriagada pelas delícias do sexo. Deus fala claramente que sexo é para prazer. Ele vai colocar o sexo num contexto, óbvio, já vamos falar disso, mas o ato sexual, a relação sexual, ela é prazerosa. É para ser prazerosa, de modo geral, ela é prazerosa. Exceto se você começar a fazer loucura junto, aí não sei. Segundo ponto que a gente observa, sexo é para procriação também. Essa é uma passagem que a gente conhece de cor, mas vamos abrir rapidamente ali, Gênesis, só para a gente não deixar de ler alguns textos, né? Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Bom, começar do 26, vai. Gênesis 1, de 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E aqui é importante só fazer uma interrupção. Não é só o homem que é a imagem de Deus. Aliás, o homem não traz completamente a imagem de Deus. Nem a mulher. Mas homem e mulher juntos trazem a imagem de Deus. E alguém fala, tá, então o solteiro... Gente, relaxa. O que eu quero dizer é que você, casado ou solteiro, como homem ou como mulher, não traz em si só a imagem de Deus. Estou apertando não, tá certo. Verso 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E repete, dominem sobre os peixes e tal. Então a ideia é que sim, sexo funciona para procriação, para gerar filhos. Nenhuma novidade aqui, né? Espero, por favor. Tem mais uma coisa, e talvez algumas dessas se misturem. Abram comigo ali em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, versos 15, 16 e 17. A gente lê assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Agora eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu começo a falar aqui, isso, que legal isso, né? Eu fico... voltando aqui. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Existe uma dimensão na relação sexual que gera uma intimidade de alma. É por isso que várias pessoas com quem eu converso ao longo da vida, que tiveram uma experiência sexual fora do casamento, um relato comum, não vou dizer todos, é que óbvio que a relação é satisfatória, mas ela me deixa vazio por dentro. Porque o propósito, um dos propósitos do sexo é gerar intimidade, é gerar parceria. Então, sim, ele gera prazer ali na hora, mas vários homens, gente, alguns dos homens que eu conversei, que tinham assim uma longa lista de relações sexuais com prostitutas e amantes e coisas assim, muitos, não vou dizer todos, mas muitos diziam, pois é, Daniel, acabava a relação, tinha sido ótima,
tinha nojo. Se a gente pudesse ler, depois a gente vai voltar a isso, mas a Bíblia relata um estupro que houve de 2 filhos de Davi, Amnon com Tamar. E ele estava profundamente apaixonado por ela, fez todo um esquema lá para ela fazer um lanchinho para ele, serviu no quarto, sai todo mundo. Quando saiu todo mundo, ele estuprou a irmã. Meio irmã, né? Mas estuprou a irmã. E a Bíblia é dramaticamente real. Porque diz que depois que ele estuprou a irmã, o amor que ele sentiu por ela foi superado pelo desprezo e pelo nojo. A expressão é nojo que ele teve da mulher. Daí ele chamou os guardas e põe essa mulher para fora daqui. Falou, que cafajeste! Gente, a função, um dos propósitos do sexo é gerar intimidade. Quando você não tem uma continuidade, um compromisso, essa intimidade se torna algo... Está errado, não era para isso. É ruim, é sujo. Não é o sexo em si que é sujo, é o que nós fizemos com ele. Então, intimidade. Mais uma... agora foi. Outra expressão que a Bíblia usa é a palavra conhecer. Em Gênesis 4:1 diz que Adão conheceu a Eva e ela concebeu, e ela engravidou. Obviamente o termo conhecer aí fala de uma relação sexual. Tá? É quase certo que eles já tinham tido relações sexuais antes. Agora aqui de novo usa a palavra conhecer. E em vários lugares da Bíblia usa a palavra conhecer. É bastante evidente que a ideia que existe aqui é que, como isso é para intimidade, esse é um dos momentos em que você mais conhece o seu cônjuge. Se a coisa é feita no ambiente de segurança, se é feito como uma coisa de carinho, se existe comunicação, porque mesmo no ambiente de casamento, volta e meia existe um sexo que é quase um acidente. Não é esse o propósito. Lembra que eu falei intimidade, prazer, e é conhecer. É realmente curtir um ao outro, e nesse sentido, sexo é comunicação. Por isso que quando existem desvios, existem distorções, existem coisas doidas que acontecem mesmo no ambiente de casamento, o sexo se torna uma coisa tão complicada. Porque, de novo, Deus fez para um propósito, a estrutura continua igual, o uso que a gente faz é que está bagunçado. Conhecer. Mais um. 1 Coríntios 7, dá uma olhada comigo lá, versos de 2 a 5, diz assim. Deixa eu ler desde o primeiro. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. Deveres conjugais aqui não é fazer comida e lavar roupa, tá? Está falando de relação sexual. Cumprir os seus deveres conjugais. 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. A maioria dos maridos dizem yes, mas o versículo continua. Mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. O que Paulo está querendo exemplificar aqui é o fato de que uma relação sexual sadia, agradável, prazerosa, irregular. O que é regular? Cada casal vai ter que descobrir, tá? Uma vez por ano pode ser regular, mas é bem pouco, tá bom? Todo dia pode ser regular, mas não existe. Então, assim, desculpa, talvez algum período aí de muito entusiasmo, mas não é isso que acontece, gente, tá? E aqui, de novo, só fazer um pequeno parênteses, é uma das grandes perversões da pornografia. Que a pornografia dá a entender, ou mesmo filmes, ou livros, sei lá. Gente, o normal é o seguinte, é sexo maravilhoso, incrível, todos os dias. Gente, os caras são artistas que fazem aqueles filmes, tá?
E tem que tomar todo tipo de bomba hormonal para... Aquilo não é... De novo, a estrutura é a mesma, mas aquilo é uma afronta a Deus em todos os sentidos. Voltando. Por fim, conforto. O que eu quero dizer com conforto? Essa passagem aqui é quando Davi... Vamos ler lá, a gente ganha. 2 Samuel 12, 24. É aquela situação que Davi adulterou com a vizinha, com Batseba, e mandou matar o marido dela. Tá? Dramático, horrível aquilo. Aí a criança, ela engravida, o profeta vem, confronta Davi, reconhece o seu pecado, e o profeta fala, legal, você está perdoado, mas a criança vai morrer. Davi então faz jejum e chora diante de Deus, mas a criança morre. Então, nesse ponto, deixa eu ler aqui agora versos 22 até o 24. Porque depois que a criança morreu, Davi levanta e volta à vida, e os caras falaram, pá, mas criança, agora que morreu, você está de boa? E Davi responde, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, e pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Davi entendeu, acabou, está encerrado, a punição de Deus veio. Verso 24. Então Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela e ela teve um menino a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou, e aí continua a história. Sexo tem um grande efeito de consolo, de conforto. Porque, de novo, vamos lembrar a lista? Prazer, procriação, mas há também intimidade, há conhecimento, há proteção. Então, a relação sexual, o ato sexual em si, ele traz conforto, consolo para o coração. Então, eu cheguei a essas 6 aqui, talvez você possa encontrar outras, eu cheguei a essas. Mas nós estamos olhando aqui, de novo, isso tudo é criação. Esses são os propósitos de Deus. Essa é a estrutura que funciona. Veio a queda. Muita coisa mudou em termos da queda. E o que nós percebemos? Primeiro, a estrutura ela é afetada apenas indiretamente. Por que indiretamente? Porque por meio da queda, o nosso tempo de vida começou a mudar, a nossa doença, o nosso modo de viver. Então, indiretamente, mesmo na área sexual, pessoas envelhecem. Tá? Então, indiretamente, ele é afetado. A direção foi distorcida e abusada por nós. E tem várias coisas muito interessantes que acontecem aqui. A primeira delas é que um dos descendentes de Caim, ele se torna o cara que é a primeira vez que menciona que alguém teve 2 esposas. E esse cara é um cara que é... Vamos olhar rapidamente. Nós estamos ali em Gênesis capítulo 4. Isso, Lameque. Verso 19, Gênesis 4, 19. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. E aí vai falando de todos os filhos que eles tiveram. No verso 23, disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7, ou 77. O foco aqui é, primeiro, nós começamos a distorcer a estrutura de Deus. A estrutura que Deus criou é um homem e uma mulher. Ele não criou meia dúzia de mulheres para Adão. É uma mulher, um homem e uma mulher. Quando começa a ver a distorção e a gente começa a sofrer os efeitos da queda, Lameque já começa arrumando 2 mulheres. E esse é o cara. Não só ele consegue 2 mulheres, como ele fala, eu sou o cara. Aquele cara lá me ofendeu, eu matei ele. O outro me machucou, eu matei também. Porque eu sou o malvadão da história. Acho que eu estou lembrando muito de contar as histórias da minha neta. Mas a ideia permanece. Não só isso, mas como nós lemos ali em Gênesis 1, existe o que a gente chama de mandato cultural.
dominem sobre a terra, sobre todos os animais. E o que nós temos visto é que nós temos abusado do contato, do mandato. Não precisa ir muito longe, basta você ver o que nós temos feito em termos de cuidado do planeta. Nós não temos cuidado do planeta, nós temos explorado o planeta. É a diferença entre você ser o cuidador e o explorador. Nós temos explorado. Algumas espécies desapareceram, países inteiros já derrubaram todas as suas matas, e o processo continua. Nós estamos destruindo o nosso planeta. Não estou discutindo aquecimento global, estou dizendo só assim, nós estamos destruindo. Talvez leve, não sei até quando, até Jesus voltar, mas nós estamos caminhando rapidamente para consumir recursos e destruir o planeta. Então, criação. Nós somos os cuidadores do planeta. Houve a queda, nós começamos a fazer tudo errado. Também na área sexual. E o efeito sobre a criação é que a criação clama, ela chora pela revelação dos filhos de Deus. Então, tudo que foi criado sexualidade antes, passa agora por uma maldição. Porque onde a gente põe a mão, a gente estraga. Se não houvesse redenção, seria o fim para nós. Continuando, falando então sobre queda e sexo, a sexualidade continua expressando quem nós somos. Porque foi isso que Deus fez. Homem e mulher os criou, a imagem de Deus. Um homem não está completo, tem que ser os dois juntos, e eles vão ter uma relação. Então a sexualidade os aproxima, todos aqueles propósitos. Entramos na queda. A estrutura continua, mas Deus não é mais o nosso referencial. A minha identidade como homem não está mais ligado ao meu Criador, à imagem de Deus. Está ligado ao que a minha sociedade propõe. E o que a sociedade propõe, gente, é opressão, é machismo, é abuso, é distorção, é tudo que você puder imaginar. Se você começar a estudar um pouquinho sobre isso, é impressionante as coisas que ainda hoje acontecem em termos de violação e de abuso, em geral da mulher, porque o homem é mais forte, né? Mas todo tipo de coisa acontece, não vamos entrar nessas coisas. O que eu penso de mim mesmo, ou o que os outros pensam de mim, é que é a referência. Não é mais Deus. Eu sou homem. E eu aprendo dos meus colegas na escola, quando pequeno, que homem vê pornografia. Que você quer ser homem. Depois eu aprendo que homem que é homem, desculpa a expressão chula, é o pegador, ele pega todas. Esse é homem. É o cara que, esse é homem. É o cara que transa aqui, transa lá, e faz isso, e faz... Isso é ser homem. Ou seja, a nossa definição de homem vem dos outros, ou às vezes vem de mim mesmo. Não de Deus. Isso é muito importante quando nós pensamos também na questão da homossexualidade, porque hoje o rapaz ou o adolescente que fala, não sei se eu sou homem, então tu é gay. Não, estou pensando, não, se você pensou, é porque tu é. Se você tem dúvida, é isso que é. Não tem dúvida. E uma expressão que eu ouvi, eu achei bem interessante de um pensador, é que o movimento LGBTQI+, o que você quiser ali, eles têm uma cartilha pronta para a criança e para o adolescente. Eu não estou falando uma cartilha física, mas assim, um programinha. Se a menina fala, não sei se eu estou interessada em sexo com homem, então, tu é lésbica. Ou se não é lésbica, é bissexual, ou é pansexual, tem todo o alfabeto para te definir ali. E eles te explicam como é que vai ser, o que vai acontecer, as pessoas não vão concordar, mas tu permanece firme. Gente, parece manual de discipulado. É assim, como é que a gente faz, como é que faz? E um convencimento intenso. Sabe o que é trágico? Nós como igreja
não temos a mesma coisa. A gente não trata um adolescente, um pré-adolescente nosso que tenha dúvida sobre a sua sexualidade. O que a gente fala é que sexo antes do casamento é pecado, homossexualidade é pecado, para com isso. Gente, se o para com isso funcionasse, seria bom, né? Não teria mais pecado, seria ótimo. Tá falando mal dos outros? Isso é pecado, para com isso. Você é egoísta? Isso é pecado, para com isso. É maravilhoso, só tem um pequeno problema, não funciona. Porque dentro de nós existe essa tendência para o pecado, dentro de nós existe aquela resistência a Deus, dentro de nós existe uma gana, é a melhor expressão que eu tenho, para viver a vida nos nossos próprios termos. E o que acontece então a partir da queda? Primeiro que eu deixo que ou os outros ou meus próprios sentimentos definam quem eu sou, e nós usamos o sexo para expressar o que nós cremos que somos. Por isso que eu digo, aqueles 6 rapazes que eu ajudei, 3 deles continuam andando com Jesus, tá? E 3 abandonaram o caminho da fé. Um dos que abandonaram o caminho da fé foi meu próprio filho. Mas o fator definidor para eles foi quando eles disseram, eu sou gay. Você fala, mas Daniel, eles têm a expressão é a seguinte, eu sou um filho de Deus, amado por Deus, comprometido com Jesus, e eu tenho uma luta enorme nessa área. Ah, Daniel, isso aí é só o jeito de expressar. Não é. Porque a minha sexualidade expressa aquilo que eu acredito que eu sou. Aliás, a minha vida expressa o que eu acredito que eu sou. No momento que eu lembro até hoje, voltando do hospital, depois que nasceu minha primeira filha, Raquel, e eu ficava repetindo, né? Pá, agora eu sou pai. Nossa, eu sou pai, meu Deus, eu sou pai, sabe? Parece que deu um clique aqui dentro, que agora eu sou pai. E eu comecei a me comportar como pai. Por quê? Porque é isso que eu creio que eu sou. Não é uma coisa que aconteceu na minha vida, faz parte da minha identidade a partir de hoje. Então, na queda, eu uso o sexo, sexualidade é a expressão da minha identidade, eu uso para definir aquilo que eu creio que sou, não necessariamente o que eu sou. Deixa eu avançar um pouquinho mais rápido, senão a gente vai ficar fora de tempo. Criação, queda, agora nós estamos na redenção. A redenção, uma vez mais, não afeta a nossa estrutura sexual. Tudo que era verdade na criação e na queda continua na redenção. Ela afeta a direção da nossa expressão sexual. Porque todo o nosso ser, ele está envolvido em santificação. Eu tenho que santificar a minha mente, o meu espírito, o meu corpo, a minha sexualidade. Tudo isso eu estou agora alinhando. Eu vim andando nessa direção, dando uma banana para Deus, e de repente eu me converti, e agora eu falo, Deus, como é que eu caminho isso? Como é que eu vivo como discípulo de Cristo? Minha mente, minha prática, meu dinheiro, meu tempo e meu sexo tem que estar alinhado contigo. Olha comigo em 1 Tessalonicenses 5:23, uma passagem que acredito que vocês conhecem. 1 Tessalonicenses 5:23, a gente lê assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, globalmente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu de repente agora vou santificar minha mente, mas também o meu corpo, os meus impulsos sexuais. E não é que tem uma chavezinha que você liga ou desliga, mas assim como eu consagro minha mente a Deus, a minha vida a Deus, o meu dinheiro a Deus, o meu tempo a Deus, eu também consagro a minha sexualidade a Deus. Eu gosto muito da expressão que vocês sejam consagrados inteiramente, todo aspecto da sua vida. Não existe nenhum aspecto da sua vida que sai fora desse plano de Deus. Como nós vimos ali em 1 Coríntios 6,
sexualidade tem um impacto espiritual. Sexualidade afeta, tanto que não sei se você já reparou, mas praticamente toda seita, toda religião maluca que surge e que envolve alguma adoração com Satanás, envolve perversão sexual. Na época ali do início da igreja primitiva, no mundo greco-romano, Diana era a deusa da fertilidade, ou Afrodite, se você preferir, e ela era cultuada por meio do sexo. Você fala, bom, fertilidade, sexo. Aí você ia para o templo de Apolo, não tem nada a ver com sexo, ele era cultuado por meio do sexo. E você ia para o templo de Zeus e também tinha prostitutas templares. Uns mais, outros menos, mas o fato é, você cultua com tudo que você é e também com seu sexo. Quase todos os grupos rituais que se envolvem com bruxaria ou culto a demônios, fatalmente se envolvem com perversão sexual. Então, gente, não dá para separar. É impossível separar. Por quê? Porque a sexualidade é uma força tremenda dentro de nós. Se eu estou voltado para Deus, essa força me aproxima de Deus. Se eu deixo que essa força vire para o outro lado, ela se torna uma escravidão e me afasta de Deus. Não, eu amo Jesus, eu só estou dando uma transadinha por aí. Como é que pode isso? Eu não sou um homem muito paciente. Tenho orado e Deus tem sido muito misericordioso comigo. Eu lembro uma das vezes que eu senti vontade de bater em alguém. Foi uma situação de escândalo na igreja que eu estava, fazem muitos anos, em que do grupo de louvor tinha 2 casais e um cara começou a transar com a esposa do outro. E veio à tona. Aí eu fui sentar com o cara e falar, cara, como assim? Aí ele começou com um papinho meio espiritualoide, dizendo assim, não, porque eu sei que eu não posso estar no altar. O que você está falando de altar? Não, inclusive queria pedir que você tirasse meu nome da equipe de louvor. Falei, cara, para tudo. Eu estou te chamando para voltar a caminhar com Jesus. Para tu te arrepender agora aqui, chorar, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Porque você está longe de Deus. Aí o cara respondeu assim, não, Daniel, estou super bem com Deus, estou apenas com problemas familiares. Aí eu queria agredi-lo. Graças a Deus ficou só na vontade, eu não falei nada. Mas eu falei, cara, como assim? Não, eu estou bem com Deus, eu só estou transando com a vizinha. Uma coisa leve assim, ocasional. E sabe o que me frustra? Volta e meia eu ouço falar de líderes que Deus usa, gente muito boa no que faz, e continua pregando, e continua se envolvendo com perversão sexual. Pessoas algumas com quem eu já lidei, que passam anos no ministério, enquanto tem uma amante. E deixa eu confessar para vocês, eu entendo, desculpa a expressão de novo, safadeza. Eu entendo o cara falar, não quero mais transar com a minha mulher, quero transar com a fulana. Não quer dizer que eu concordo, mas eu entendo. O cara se apaixonou, o cara se envolveu, mas por favor, então faz o seguinte, estou saindo do ministério, vou viver uma vida de sem vergonha. Porque aí eu paro de constranger o nome de Jesus e sei lá o que vai, Deus vai pesar a mão sobre mim. Agora, o cara que continua no ministério e continua nessa vida eu não entendo. Claro que eu entendo, porque eu sei que o nosso coração é terrível. Mas sexualidade tem um impacto espiritual que é profundo. Por fim, a cosmovisão, no sentido da nossa nova criação. Nós não seremos meros espíritos flutuando no ar. Nós teremos corpos glorificados. Todo o capítulo de 1 Coríntios 15 fala isso. Que os nossos corpos serão cheios da glória de Deus. Mas olha comigo Mateus 22, 29 e 30. Mateus
Mateus 22, 29 e 30. A gente lê assim. Mais uma vez os caras queriam pegar Jesus. E é muito curiosa essa expressão, porque no verso 23, Mateus 22, verso 23, diz que os saduceus vieram fazer uma pergunta para Jesus. Os saduceus eram um grupo de judeus que não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em céu nem em inferno. Eles achavam que a vida era aqui mesmo, acabou, encerrou. Aí eles fazem uma historinha para Jesus que é o seguinte: o cara casou, aí morreu. E segundo a lei de Israel, o irmão tinha que casar com a viúva. Aí o irmão casou e morreu. Aí o outro irmão casou e morreu. Como é que era essa mulher, eu não sei, mas não importa, é a historinha que eles estão contando, tá? Eu sei que a mulher matava os caras, tudo bem. Aí finalmente morreu todo mundo, a história é meio trágica. Aí eles chegam no céu, de quem que ela vai ser esposa? Gente, era uma pegadinha que nem eles acreditavam naquilo. Mas eu acho fantástica como, de novo, a resposta de Jesus é profunda. Verso 29, então, Mateus 22, 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, cara, eu vou responder a perguntinha de vocês, mas vocês estão querendo me enrolar. Tá? Verso 30. Na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E aí ele vai falar sobre a ressurreição. Então, quando nós falamos da nossa chegada na nova criação, na nova Jerusalém, aí haverá uma mudança na nossa estrutura sexual. Porque a estrutura sexual faz parte desse casamento. Dessa criação. E ela foi afetada pela queda, mas a gente está na redenção. Mas então, quando chegar no céu, teremos um super sexo. Gente, vai ser super. O que vai ser, eu não sei. Mas vai ser algo diferente. Que Jesus fala, não haverá casamento. O que me traz algumas mensagens, algumas lições importantes. Primeira delas, a vida não é sobre sexo, embora ela é central na nossa vida aqui. Mais do que isso, e eu vou falar sobre isso quando eu falar um pouco mais sobre solteiros, casamento não é o ápice da glória da vida cristã. O ápice, o máximo da vida cristã é o céu, onde nós não vamos nos casar. Então o solteiro não tem que falar, puxa vida, nunca cheguei lá, porque eu nunca casei. Eu entendo o que surge, o que acontece na vida de um solteiro, porque tem algumas experiências que ele não tem, algumas que ele não deve ter. Agora, o nosso destino final não é um super casamento, é o céu, onde não haverá casamento. Então, a realidade da sexualidade como nós hoje conhecemos, ela faz parte dessa criação, houve a queda que afetou, nós estamos agora numa restauração para um dia ser aquilo que seremos. Mas a gente vai falar mais disso. Temos 5 minutinhos, é isso? Ou não? Deu 11 horas em cima. Deixa eu perguntar, antes da gente partir para o nosso intervalo. Algum comentário, alguma pergunta, algum palpite que você quer fazer? Você fala, eu queria falar, ou queria comentar, ou talvez não tenha ficado claro, ou até se você não concorda, eu estou bem de boa se você não concordar. Espera aí que estão correndo para ti com um microfone. Isso, pronto. Essa questão dos adolescentes e jovens, né, com questão de confusão, que seja de gênero e tal. Uma das dificuldades que eu acho que acontece, existe um constrangimento, e eles não falam. Então, como igreja, né, como a gente pode mudar isso, né? Eu acho que isso aí que a Roseli está falando, gente, é a pergunta de $1 milhão, tá? Porque realmente, como nós queremos falar de uma santidade, e o assunto de sexo é um assunto meio delicado, né? Não é um negócio que você fala do Grenal, tudo bem, você fala até de política, mas tudo bem. Falou de sexo, parece que, nossa, estão olhando para mim, o que eles vão pensar de mim? Eu estou falando. Isso para mim é do diabo, tá, gente? Esse constrangimento. Quer dizer que a gente devia falar o tempo todo? Não, porque como é algo íntimo, ele tem que ser revestido de uma certa proteção.
Roseli, como é que a gente vence isso? Primeiro, eu acho que coisas como essa tem que acontecer muito mais. Segundo, só aqui não resolve. As famílias têm que falar disso. Eu acredito que os nossos discipulados têm que falar disso. Tem que levantar essa pergunta. Grupos pequenos têm que tratar disso. Porque isso está rolando direto. As pessoas estão falando, e se não estão falando, estão olhando. Há algum tempo atrás, quando a Ana Paula e eu pegávamos um filme, em geral a gente procurava pegar um filme que não fosse para 18 anos. 18 anos era o nosso limite. Tá? Hoje nós estamos baixando, a gente vai ligar a Netflix, a gente olha 16, é mais ou menos. Estamos puxando para 14 já, daqui a pouco... Cara, só vou assistir Disney. E olha, Disney às vezes é complicado também, tá? Então, porque a carga é tremenda. E, gente, a gente pode demonizar o mundo jaz no maligno, mas eles fazem o que funciona, e isso funciona. Eles atraem gente. Então, tentando ser bem objetivo, falar abertamente sobre isso, em eventos como esse. Pais e mães, não percam espaço para falar disso. Nós precisamos falar disso. E eu acredito que alguns preconceitos são muito fortes. Eu vou mencionar isso quando a gente for falar sobre homossexualidade. E algumas culpas que a gente põe. Deixa eu falar assim. Certamente não tem ninguém aqui, eu estou olhando para a galera mais jovem ali, não tem ninguém aqui na Aliança de Novo Hamburgo assim. Mas eu já ouvi falar que tem igrejas e que tem jovens arrogantes. Aqui não tem, né? Não, né? Que tem jovem que se acha o gás da coca. Já ouvi falar de igrejas que tem jovens que são preguiçosos. Também aqui não existe. Que são gananciosos. A gente tolera tudo isso. Como é que a gente lida com o jovem que tem uma tendência homossexual? Tem igreja que expulsa demônio do cara. Agora, se expulsar e funcionar, eu estou de boa. Na minha experiência, nunca resolveu. Mas não quer dizer que não tenha experiência que resolva, tá? E eu tentei. Mas parece que o cara o termo que a gente usa é homoafetivo. O cara que tem interesse em homens, ou a menina que tem interesse em meninas, esse pecado é o pecado sem perdão. Em nome de Jesus nós precisamos parar com isso. E deixa eu falar mais uma coisa aqui, que é um compromisso que eu tomei anos atrás. Piada de gay não tem graça. Deixa eu ser mais cru ainda. Piada de bicha não tem graça. A gente tem que tomar uma postura radical contra isso. Eu digo isso por quê? Porque eu cresci fazendo piada assim, gente. Eu não é. A gente sempre tem uma piada, e elas são engraçadas, tá? Todas elas são engraçadas. A gente tem que tomar uma postura de, não, isso não é legal. O mundo está fazendo isso, por razões totalmente distorcidas. Mas de vez em quando, entre os crentes, eu ouço piada. Cara. Agora, imagina o guri que está ali, né? O que eu sou? Não sei, mas eu queria ser, mas não sou. E aí toma mais uma piada. Não, é verdade, é comigo mesmo. Ele não vai abrir o jogo, eu não. Tá louco. Tirarem sarro na minha cara? Não. Então, tem várias ações, tá? Momentos como esse, famílias, e não adianta tu fazer uma reunião de família, tu nunca falou sobre isso, aí faz uma reunião de família para fazer sobre isso, a gurizada não vai abrir a boca, tá? Mas eu acho que tem que ser falado, e de repente o pai chama de lado, ou a mãe chama de lado, e conversa, e isso tem que fazer mais parte do nosso linguajar. E alguns compromissos. Esse, por exemplo, das piadas, gente, por favor, isso... E elas são engraçadas, sempre. Uma boa piada sempre é engraçada, por mais inadequada que seja, ela é engraçada e faz a gente rir. Tá? Mais algum comentário? Ou pergunta, ou... Diga. Uma das coisas que aconteceu comigo, assim, há umas semanas atrás, que eu me dei conta, é que muito, eu acho, da dificuldade que a gente tem como igreja de tratar esse assunto é porque a gente cai na linha do pode e não pode, né? Tu comentou isso Sim. antes. Não só para essa questão de homoafetividade e tal, mas até mesmo, assim, o sexo como uma coisa normal dada por Deus, né? A gente prega muito que, sexo antes do casamento não pode.
mas a gente não expõe aquilo que verdadeiramente pode depois do casamento, ou não dá esse valor, né? Que é muito mais fácil apontar o dedo e dizer não pode, não faz, não pode, não faz. Então eu acho que a maneira de conectar é tendo esse diálogo transparente de dizer o que pode fazer, e não só o que não pode fazer, mas também a hora que pode fazer. E há umas 4 semanas atrás, eu tive uma conversa com um cara, e a maneira com que ele falou as coisas comigo foi muito aberto, muito transparente. E eu vejo que nós, assim, por mim, né, não tem esse diálogo transparente. Tu falou que, tipo, a maneira como a gente vai conversar no discipulado vai fazer com que a gente se conecte. Esse cara, eu mal conheço ele, mas ele falou comigo muito aberto sobre a vida dele. Isso me quebrou de uma maneira absurda. E eu pensei, por que eu não posso, então, abrir minha vida dessa forma com as pessoas que eu tenho mais intimidade? Então, até ontem, quinta, a gente estava conversando, eu e Ian, sobre essa questão, tipo, por que a gente não abre a nossa vida, né? Por que a gente não fala abertamente? Isso dá a chance da outra pessoa ver que, não sou só eu que sofro com tal problema, mas ele também sofre, e se conectar nisso, né? Se abraçar, ao invés de só apontar aquilo que pode e não pode. Acho que às vezes a gente senta num palanque assim e só fica julgando, né? Mas sim olhar também para nós mesmos, né? Que temos problemas e tudo mais, e só apontando assim. Então acho que isso acaba rompendo esse diálogo e essa coisa que poderia ter, que seria muito melhor, né? Tá, muito bom. Eu acho que 2 coisas que eu queria falar em cima disso. A primeira delas é que quem dá o tom da conversa é quem está propondo ou liderando a conversa. Então, se você está discipulando alguém e você fala todo formal, o outro cara está ali, então é para falar formal. Que nem professor. Né? Você quer saber o que o professor quer na hora da prova. Na hora que tu descobre o que o professor quer, tu relaxa e fala, tá bom, então já sei. Então, se concordando contigo, se na hora do discipulado, eu que sou o discipulador, fico todo guardadinho, por que o outro vai se abrir? Ele já entendeu a regra do jogo. Então, realmente, é papel de quem lidera, de novo, dentro do ambiente adequado, dentro da maneira certa. A gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Não vou entrar nisso agora, mas, por exemplo, existem várias situações em que você entrar na área de sexualidade acaba sendo uma coisa que gera pecado. Então, é uma área delicada, o que não quer dizer que é tabu. Tá? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação, em defesa de nós, jovens há mais tempo, como eu, tem coisa que a gente não sabe. Então, o cara chega e fala, Daniel, o que você acha de um casamento com 3 pessoas ao mesmo tempo? Eu falo, não, por quê? Porque isso é loucura. Quer dizer, para mim, assim, não. Aí depois eu preciso parar para pensar. Minha primeira reação é, você tá louco, meu? Aí eu preciso baixar a minha... não, ele não tá louco. Ele tá me perguntando, a coisa é séria. Cara, então, eu acho isso, isso e isso. E eu acho porque... Então, para quem está há mais tempo caminhando com Jesus, tem coisas... De novo, ser bem sincero com vocês, quando eu era jovem, tá, ou mais adolescente, homossexualidade era crime. Chamava-se pederastia. E o cara podia ser preso. Não era preso, porque no Brasil ninguém era preso por nada, né? Mas assim, ou pelo menos por essas coisas. Mas era crime. Então agora nós estamos lidando com, e volta e meia, eu tenho que lidar com travestis. Eu lembro anos atrás, tinha uma praça de alimentação lá em Caxias, que nós íamos como família, e tinha um atendente no McDonald's, que era obviamente um travesti. Mas assim, coitado, porque... Então, coitado porque ele tentava ser um travesti, coitado porque não dava certo absolutamente, tá? Assim, era uma coisa trágica. E eu comecei a me pegar assim, eu via ele no caixa, eu pegava outro caixa. Aí o Espírito Santo me constrangeu, falou, seu safado, tu te acha bom demais para isso? Eu não sabia como reagir. E eu me programei para falar, não, se eu achar esse cara, eu vou entrar no caixa dele e vou olhar na cara dele.
porque algumas vezes eu pegava o caixa dele, aí ele falava, faz seu pedido, eu fazia o pedido olhando para baixo. Por quê? Porque ele é uma pessoa que está em pecado e está... Ou o amor de Jesus toca o meu coração e me faz me voltar para essas pessoas, ou eu estou roubado. Mas foi uma peleia, tá? Foi assim uma programação. E com isso eu não estou dizendo que para jovens é fácil. O que eu estou dizendo é que nós, como cristãos, precisamos encarar essa conversa. E encarar esse constrangimento também, porque é constrangedor. Né? Alguns casos são constrangedor, talvez mais para um, menos para outro, talvez você tenha mais dificuldade. Eu acho que eu já contei para alguns de vocês uma vez que eu saí com o Boca. O Boca estava falando com a casa do Roger. O Boca é um missionário que trabalha com travestis, prostitutas e drogados no centro de São Paulo. E ele foi para Caxias, ele falou, Daniel, eu quero conhecer a noite de Caxias. E eu saí com ele para conversar com travesti. Não é o meu ministério. Mas, cara, que coisa, sabe, vou te contar só um pedacinho. Na hora que a gente tinha conversado um pouco com o travesti, e ele falou, pá, eu estou indo embora, eu queria orar por ti, qual o teu nome? Aí o cara falou aquele nome, sei lá que nome que era, mas... Gisele, Jasmine, Vanderleia, Vandercleia, sei lá, um negócio estranho assim. Baita de um cara, meu tamanho, mais alto, grandalhão, vestido de uma maneira repugnante. Acho que a intenção é que fosse sensual, para mim era uma coisa assim, nada a ver. Né? Aí quando ele falou esse nome, o João Boca, que é desse tamanhozinho assim, falou, não, cara, quero o teu nome de verdade, teu nome de homem. Eu falei, ele vai apanhar, né? E o pior é que ele vai apanhar, vou ter que defender, vai ser feia a coisa. Aí o cara repetiu aquele nome, fantasia dele. Aí o João falou, cara, eu vou falar com o Senhor do Universo, o cara que te criou e te conheceu no ventre da tua mãe, o cara que sabe, desculpa a expressão aqui, o cara que sabe que você tem um pinto pendurado aí. Cara, quero falar com Deus, falar o teu nome. Agora, isso para mim é unção de Deus, porque se eu falasse isso eu ia apanhar. Ele falou, o cara baixou a cabeça e falou o nome de homem. Cara, a gente tem que ter muito mais ousadia, com amor, porque ele não foi desrespeitoso, tá? O jeito meio louco, mas é o jeito da rua, e ele se identificou com os caras. A gente não precisa ficar apavorado, mas o que eu estou dizendo? A minha primeira reação é pavor. Tá? Chega um travesti, ai meu Deus. Não pega, não contamina, pode ficar tranquilo. A maioria deles não são agressivos. Tem alguns que gostam de ofender, de causar, mas o cara não vai te bater. Pensa que são pessoas escravizadas pelo diabo, convictas, tá? Não são coitadinhos, mas são pessoas absolutamente convictas, mas sofredoras. Então, concordando contigo, primeiro, a gente tem que ser mais aberto. E segundo, eu acho que a razão porque a liderança muitas vezes não é tão aberta é porque as mudanças são muito chocantes para todos. Mas para nós, com a nossa história, isso é quase mais um pedido de perdão do que uma desculpa. Estamos correndo atrás, mas tá difícil às vezes, tá? Vou propor que a gente dê uma paradinha. Opa, mais uma, vamos lá. Depois, nós temos bastante material para cobrir ainda. Fala aí. Eu acho que você meio que já respondeu um pouco da minha pergunta, mas eu acho que essa verdade que a gente vê por aí do homossexualismo, de mulheres se autodenominando como lésbicas e homens se autodenominando como gays, para os jovens, né, eu acho que isso é uma realidade. A gente costuma dizer, né, meu filho nasceu e já pegou o teclado do celular lá e já sabia mexer, eu precisei aprender, porque eu nasci antes dele, há muito tempo antes dele, né? Então os jovens hoje já nasceram nessa realidade, eles já vão para o shopping, já veem mulheres de mãos dadas com mulheres e homens de mãos dadas com homens, apesar de que sabem que isso não é correto. Isso já desde sempre fez parte da realidade deles. A minha realidade não foi essa, eu comecei a ver e aquilo de certa forma me chocou. E eu não tenho hoje uma interação com nenhum nível, seja profissional, familiar ou escolar, com pessoas lésbicas ou gays.
Mas eu posso vir a ter, né, na minha empresa, sei lá, no meu trabalho, na minha família, alguma coisa assim. E eu confesso que eu não sei como agir. Você falou um pouquinho agora, né, talvez vai entrar mais no assunto depois, no sentido de até onde vai o meu respeito por elas, porque elas tomaram uma decisão e eu tenho que respeitar, seja ela correta ou não, né? E o quanto eu devo andar com essa pessoa, seja um parente, seja um amigo, seja um colega de trabalho, seja um funcionário, até quando eu tenho que, entre aspas, aceitar aquilo, aturar aquilo, sabendo que aquilo é errado. Entende? Eu fico me perguntando, se eu tivesse um amigo hoje, um amigo mesmo, que chegasse para mim e dissesse, eu sou gay, até quanto eu tenho que andar junto, ajudar e tentar fazer com que ele perceba este erro dele. E se ele disser, eu não aceito que isso seja errado, eu acho que isso não está errado, devo continuar andando com essa pessoa? Para mim isso é uma dificuldade, eu não sei como agir. Eu acho que você está descrevendo muito bem o drama que vários de nós temos. Nós vamos entrar mais nesse tema um pouco mais para frente. Deixa eu só te dar uma palhinha agora, que é o seguinte, como é que você convive com um amigo que é, desculpa a expressão, pegador, que é o cara que chega no escritório todo, cara, essa semana, não sei o quê. Você convive com ele. Se há um espaço, você fala um pouco da sua crise. Com o homossexual é a mesma coisa. A minha jornada da minha esposa com o nosso filho foi assim, de uma situação de horror e negação completa para uma situação de entender que ele não é um gay ambulante. Ele é meu filho, ele é divertido, ele é trabalhador, ele é legal, ele tem muita coisa. E tem essa luta, que eu acho que é uma luta, ele acha que não. E eu vou conviver com ele, e toda vez que eu tiver uma chance, a gente vai conversar. Mas não é que eu chego para ele e falo, oi Rafael, você continua? Porque aí acabou o diálogo, né? Mas Deus tem sido muito misericordioso, primeiro de relaxar um pouco a nossa relação, porque esse pecado era o tema da nossa relação. Ele chegava, como é que eu vou pegar esse cara agora, né? Como é que eu vou falar com ele? Até que eu cheguei no ponto, depois que eu falei tudo que eu tinha para falar, aliás, várias vezes, coitado, ele tomou uma decisão, e hoje, volta e meia, a gente encontra, a pergunta mais poderosa que eu faço para ele é se ele é feliz. Isso aí gera muitas conversas boas. Porque ele responde, não pai, não sou. Mas eu também não era na igreja. Eu falei, não estou falando da igreja. Quero saber. E aí algumas coisas. Mas assim, pensa assim, o cara que é homossexual, assumido ou não é diferente do cara que gasta 3 vezes o que ele tem de salário, o cara que é mentiroso, o cara que é arrogante, o cara que é promíscuo. Mas eu concordo contigo que para nós geram, nossa, esse cara fez isso. Ele fez. Mas nós vamos falar mais disso mais para o final. Roger, para mim são 11h20. 5 minutos, só para tomar uma aguinha, tomar um cafezinho, dar um pulinho no banheiro e retomamos, tá bom?